Oiê, vamos falar da OEA. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor, o podcast que a gente fala de educação no meio da desorganização. Meu nome é Alessandro Perri e eu também sou professor de redação, professor também de inglês, espanhol, gramática, literatura e agora sendo supervisionado pela coordenadora da casa, que é a Leona, que é a minha filha. Então, caso vocês ouçam alguns barulhinhos de bebê de 4 meses, é a minha filha que ela tá fazendo uma participação especial aqui comigo. Então, o que a gente vai falar hoje? No episódio anterior, eu até que meio puxei um pouquinho os limites do que eu sempre falo, né? Porque se vocês forem perceber, os episódios 1, 2 e 3, eles têm mais ou menos seus 10 ou 11 minutos, porque a ideia é que nem eu falei pra vocês, é uma conversa de corredor. Imagina que vocês estão andando no corredor, indo de uma aula para outra e vocês querem conversar comigo. Então é mais ou menos essa ideia que eu tenho pensando quando a gente faz os episódios. Então aqui eu vou tentar puxar com que a gente não faça isso de novo. Então eu peço desculpas a todos. Vamos falar de parágrafo de desenvolvimento. Parágrafo de desenvolvimento é uma coisa que muitos alunos não dão a certa atenção, se eu for bem honesto. Por que eu digo isso? Muitas vezes, quando eu vou praticar com os alunos o parágrafo de introdução, eles meio que pegam a ideia um pouco rápido e até se esforçam para poder fazer uma introdução. O engraçado do desenvolvimento é que parece que muitos alunos não se esforçam tanto quanto a introdução. Eu não sei se tem uma desistência por conta da introdução, por acharem que se não vou conseguir nem fazer uma introdução completa, já desistem do desenvolvimento, ou se não, porque realmente o parágrafo de desenvolvimento é muito mais difícil de você conseguir produzir. Mas eu também tenho uma coisa que parágrafo de desenvolvimento também tem o pressuposto de que o parágrafo de introdução é pelo menos bom. Então é meio difícil você escrever uma introdução ruim e aí você tem um desenvolvimento muito bom. Geralmente os dois eles estão meio que conectados. O parágrafo de desenvolvimento, ele vai costumar ter o quê? Ele tem primeiro a apresentação da tese. Então lá no parágrafo de introdução, você apresentou o que você está querendo discutir a respeito do tema. Então, para a gente poder até mesmo fazer com que fique um pouquinho mais claro, que a gente tenha alguns exemplos de, por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso, né? Porque falar só, por exemplo, mas você tem que apresentar as teses do tema. Tipo, se eu não falar um tema, fica meio difícil a gente poder entender. Vamos pegar um tema aqui, como a gente tem, por exemplo, da UEA 2021, né, que foi aplicada em 2020, censurar imagens de pessoas fora do padrão estético é uma forma adequada de combater o cyberbullying? Perceba que se eu falar sim ou não, eu preciso explicar o porquê o sim e o porquê o não. Então, esse explicar o porquê sim e explicar o porquê não é o que a gente chamaria de teses. Então, se a gente censura de pessoas de imagem, pessoas fora do padrão estético é uma forma adequada de combater o cyberbullying, poderemos falar que não, pois a gente tem com que o cyberbullying ele não se limita ao fato de apenas o padrão estético não existir, mas também ele ignora outras formas de beleza que não são o do padrão estético colocado, imposto pela sociedade. Então, o que eu vou fazer nos parágrafos de desenvolvimento? Eu vou discutir a respeito dessas duas ideias sendo apresentadas. Então, é perceber que quando a gente fala de tese, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente precisa desenvolver. Qual que é o processo de desenvolvimento? É a gente primeiro explicar e depois justificar. Vamos lá. Uma parte que a gente teve do critério de B falava que a parte do não é explicado nem o como e nem o porquê. Isso é uma parte essencial da argumentação. É uma parte essencial da argumentação. Vamos perceber o seguinte, a gente tem aqui... vocês viram que a minha coordenadora, ela tá meio revoltada, ela quer que vocês prestem atenção. Vamos pegar aqui um tema como, por exemplo... a gente teria um outro tema, né? Lista suja do trabalho escravo entre a proteção dos trabalhadores afetados e o direito de defesa das empresas. Então, quando a gente fala desse limite, a gente precisa perceber que quando a gente fala da lista suja do trabalho escravo, a gente tem tanto que a gente poderia colocar que existe a necessidade de proteção de indivíduos pelo direito humano de ser bem tratado, mas também do direito de defesa das empresas, com o fato de que, tudo bem, as empresas estão manchadas, mas elas continuam operando e o que elas não vão receber é o apoio governamental, como, por exemplo, o Banco Nacional, como vai ter empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento. O que poderia limitar isso é falar com que a gente teria, com que a gente tem a parte de que temos tanto o problema de má gestão, como também a gente tem até mesmo da parte de como a gente tem os direitos humanos. Perceber essa organização de como isso acontece e por que isso acontece
é fazer com a ideia de que explicar o como e explicar o porquê é parte essencial da argumentação. A gente precisa explicar o como. Muitas vezes é apresentado com dessa forma, nesse contexto, já que. E aí, quando a gente vai explicar o porquê que isso continua acontecendo, é uma outra ideia que vai se apresentando a partir do momento que a gente tem a argumentação. Vamos pegar um tema cis, né? Eu vou pegar um tema cis para poder tentar fazer mais ou menos um parágrafo de desenvolvimento com vocês aqui na hora. Então a gente teria aqui, né, uso de redes sociais por crianças, proibir ou permitir. Esse foi o tema da OEA CIS 3 de 2021. Se eu falo que o ponto é que a gente deveria permitir as crianças a utilizarem as redes sociais, aí eu vou ter que criar duas teses. Primeiro, que permitir não significa que vai ter livre acesso a qualquer tipo de conteúdo não supervisionado. E segundo, isso abre uma boa oportunidade de conversa e de desenvolvimento e amadurecimento da criança com a supervisão dos pais. Então vamos lá. Se eu estou falando que a permissão não significa o livre acesso, eu vou precisar trabalhar no sentido de que como que eu vou ter a permissão sem ter o livre acesso? Porque a permissão pressupõe o fato de que os pais e os responsáveis tenham uma noção clara do que a criança está sendo exposta e também do que ela está sendo supervisionada. Porque, mesmo que a gente não tenha a supervisão dos pais, as crianças terão acesso a esse tipo de conteúdo. E é sempre melhor que eles tenham acesso a esse tipo de conteúdo quando estão acompanhados dos responsáveis que tenham um bom momento para poder conversar a respeito desse assunto. Então percebe, aqui eu estou explicando como e eu estou explicando o porquê. Isso tudo poderia ser um parágrafo de desenvolvimento do que eu falei agora mesmo nesse áudio. Mas o que falta depois para isso? Falta eu concluir, que é fechar a ideia do que é. É eu falar o que falta acontecer, ou se não, até mesmo o que continua acontecendo, se isso não mudar. Uma conclusão que eu poderia falar disso, de tudo isso que eu falei da permissão, é falar que dessa forma podemos ter que crianças possam utilizar as redes sociais sem serem enganadas ou se tornarem adultos que possuem problemas sociais. Então, perceber que nisso, tipo de argumentação, e vocês podem perceber que talvez eu esteja um pouquinho desorganizado porque eu tô fazendo isso mais pra minha cabeça, talvez eu faria isso diferente. Até que a minha filha tá me denunciando que talvez o argumento que eu fiz foi um pouquinho tonto. Mas eu quero que você perceba que quando a gente fala de argumentação, a gente tem que ter o como, o porquê e concluir, são partes básicas. Então isso significa que o seu parágrafo de desenvolvimento precisa ter pelo menos quantos pontos finais? 3 pontos finais, ou se não, 4 pontos finais. Onde que entra o repertório nisso? O repertório, ele entra para você mostrar um cenário semelhante ou distante do que você está argumentando. Então, se ele é semelhante, muitas vezes você vai mostrar como a realidade ela é parecida. Se ele é distante, você vai mostrar como a sociedade ela é diferente. E é aí que entra uma coisa que vai ser importante, que são os usos de conectivos. Lembrando que repertório não é algo que é cobrado pela OEA. Você pode apresentar repertório, mas isso não significa que é obrigatório para você ganhar pontos você ter um repertório. Então vamos falar de conectivos. Quais conectivos você precisa saber? Como são 2 parágrafos de desenvolvimento, geralmente eu vou dar a ideia de que você tenha pelo menos 2 conectivos desses para você poder utilizar em parágrafos diferentes. Lembrando que o parágrafo de introdução também tem um certo compartilhamento de algumas desses conectivos, como os conectivos que a gente tem de conclusão. Mas lembrando que se você for repetir conectivos, deixa pelo menos para você poder ter um distanciamento de pelo menos um parágrafo entre esses conectivos. Se você usou logo na introdução, tenta usar um logo no segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, para você poder apresentar as teses, primeiramente, ou se não, teria em o segundo lugar, para ser o segundo desenvolvimento, em primeiro plano, em segundo plano, verifica-se de antemão. Esse é um que foi utilizado muitas vezes na OEA de 2023, eu achei até curioso. Então, vai anotando aí. Primeiramente, nesse contexto, e aí a gente vai ter o nesse contexto. O que vai ser então? Vai ser a explicação. Alessandro, eu preciso fazer a explicação e depois fazer a justificativa, ou eu posso falar primeiro o porquê e depois falar o como? Não importa. Se você falar o porquê e o como, eu acho isso muito mais importante do que você não falar. Muitas das vezes é muito mais comum que a gente tenha primeiro o porquê e aí depois a gente vai explicando o como. Isso significa que está errado? Não. Isso significa simplesmente que é só uma mera questão estética. Tipo, a ordem dos viadutos não altera a rodovia. Então vamos ter a explicação nesse contexto, sob esse viés. Como que a gente teria a justificativa? Uma vez que, já que. Temos o sob essa ótica para poder apresentar um repertório, assim como um exemplo disso
E aí, quando a gente explica esses repertórios, a gente vai conectar com a realidade, utilizando exemplo de paralelamente, analogamente, distante da ficção, semelhante a isso. Quando a gente tem um repertório que ele vai ser diferente da atualidade, a gente vai ter que mostrar um que seja de adversativo, ou seja, alguma coisa que é contrária ao que a gente esperava da realidade, que seria o contudo e o entretanto. Poderemos utilizar o mas também, sem problema nenhum. Para concluir o seu parágrafo de desenvolvimento, logo, diante disso, diante dessa conjuntura, por consequente, e dessart. Espero que você tenha gostado dessa listinha de conectivos, Leona. Então aí, pessoal, é isso que a gente vai ter com parágrafo de desenvolvimento, lembrando que geralmente a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Vai ficar faltando o quê? Nos próximos episódios, vamos falar do critério C, elementos linguísticos, modalidade e coesão, e o parágrafo de conclusão, que vai ser o episódio final dessa temporada. Você tem alguma dúvida de parágrafo de desenvolvimento? Tem alguma coisa que não ficou claro do que eu estava explicando? Ou você quer saber sobre mais conectivos, ou se tem algum conectivo que você pode utilizar ou o que ele serve, escreve nos comentários, por gentileza. Lembrando que você acha mais informações no meu site do professoralessandro.net, tem o meu curso de redação também, que se você está ouvindo nesse mês de outubro, se você utilizar o cupom OUT, né, que é as 3 primeiras letras de outubro, do 2024, você paga R$40 pelo curso vitalício e com acesso que você pode ter 30 dias para poder utilizar, ver tudo, e se você não gostou, você pode pedir um reembolso. Você também acha mais informações minhas no meu canal de redação, o próprio Redaçandro, e também, se você quiser saber de mais outras coisas da OEA, você pode também mandar mensagem para mim no meu e-mail, contato@alessandropr.net. O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que me ouviu, que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia, e a gente se ouve num próximo episódio. Até mais!